Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Lopes e vou mostrar para vocês agora um pouquinho da nossa rotina da hemodinâmica através dessa videoaula que eu deixei gravado para vocês. Então vamos começar sem enrolação. O que é a hemodinâmica? A hemodinâmica nada mais é do que uma técnica da radiologia intervencionista, onde a gente utiliza um arco cirúrgico chamado angiógrafo e um meio de contraste para poder evidenciar o que? Dar diagnóstico das disfunções neurológicas, endovasculares e cardiológicas, como obstruções, aneurismas, tromboses. E é uma técnica que utiliza o que? De catéteres, né? Catéteres, onde o médico vai navegar o catéter, né? Nos vasos, nas artérias, para poder dar o diagnóstico e, na sequência, o tratamento. E é uma técnica minimamente invasiva. Então, ó, o estudo da hemodinâmica, o que que a gente vai descobrir aí, né? O que que a gente vai poder avaliar, né? No caso, os médicos, os nossos médicos intervencionistas, radiologistas, cardiologistas, vasculares e neuros, né? Então, eles vão dar avaliação de infarto, AVC, hemorragias, tromboses vasculares, aneurismas arteriais, entre outros. Então, ele vai introduzir, né, esse catéter, onde vai ser injetado o contraste. Injetado o contraste, a gente vai poder encontrar ali, por exemplo, um trombo, como a gente tem aqui na foto, na ilustração, essa placa de ateroma que está em cor amarela, que nada mais é do que uma obstrução na artéria que pode causar, no caso da parte coronária, um infarto. E o paciente, se não tratar, dependendo do infarto, esse paciente pode ir a óbito. E a gente navega um pouquinho aí da história da hemodinâmica, lá nos anos 60, onde um médico vascular chamado Charles Dotter, ele realiza a primeira angioplastia femoral. E como ele fez isso na época, não tinha os materiais adequados, então ele utilizou de uma corda de guitarra, né, para poder dar o tratamento e realizar assim a primeira angioplastia femoral e impediu que esse paciente pudesse perder a perna por uma trombose, né? E aí a gente viaja um pouquinho mais, lá nos anos 70 já, Andreas Grützen, um médico cardiologista alemão, onde ele realiza a primeira angioplastia coronária. E isso foi modernizando lá em 87, primeira angioplastia com stent, antes era tratado só com catéter balão e aí depois projetado o stent, até os dias atuais, onde a gente tem hoje um stent farmacológico, ele é melhor utilizado para tratamentos e evitar a reestenose, que é um grande problema que os médicos têm quando o paciente não faz o pós-tratamento adequado ou às vezes pode dar ali um problema no stent convencional. Aqui a gente tem alguns materiais, tá? Vou mostrar os materiais. Aqui a gente tem o catéter, o fio hidrofílico, que é utilizado lá para o diagnóstico. Mais abaixo a gente vai ter aqui, ó, o catéter, balão e por último a gente vai ter o stent, que ele vai ser aberto dentro da artéria e assim realizar o tratamento, esmagando a placa de ateroma e liberando novamente o fluxo sanguíneo e evitando que o paciente possa sentir dor e ele possa sofrer ali uma doença chamada que a gente chama de infarto, né? Na verdade ele já infartou, né? Ele está infartando e aqui qual é a função do médico? A função é desobstruir aquela artéria e evitando que o paciente tenha dor. Alguns materiais, né? Então a gente tem o introdutor radial e o introdutor femoral. O introdutor radial ele é menor, tá? E o introdutor femoral, pelo fato das artérias femorais serem maiores, então logo esse introdutor femoral ele vai ser bem maior. Aqui ao lado a gente vai ter um fio hidrofílico, tá? Para que o médico possa fazer ali o diagnóstico e mais tarde o tratamento. E aqui eu vou mostrar, ó, um stent coronário, tá?
para tratamento de doenças coronárias, né, como o infarto, tá? Aqui ele vai esmagar a placa de gordura, que é aquela placa de ateroma, e aqui a gente tem o stent femoral, tá? Onde é utilizado para tratamentos endovasculares. Então ele é um pouquinho maior do que o stent coronário, justamente porque o tamanho da artéria femoral ele é maior. E aqui embaixo a gente vai ter o balão, catéter balão aberto e o stent já aberto. Veja aqui ele esmagando as placas de ateroma e assim liberando novamente o fluxo sanguíneo. Sem esquecer do contraste, né? O contraste é muito importante para a utilização do diagnóstico e do tratamento. Em algumas vezes é utilizado essa bomba injetora justamente para poder realizar o tratamento e o diagnóstico. E a injeção do contraste com um fluxo maior. Então a gente vai ter aqui o angiógrafo, né? E o médico ele utiliza esse angiógrafo para o diagnóstico e o tratamento. Na verdade, ele se parece muito com o arco C, o arco cirúrgico, onde esse angiógrafo ele vai fazer projeções bidimensionais e tridimensionais. São as projeções importantes para o diagnóstico. Sem essas projeções, o médico não consegue ver exatamente onde está localizado e qual a posição correta da doença, né, do tratamento que ele vai fazer, né, onde está a lesão, né. Então, se ele não sabe onde está a lesão, ele não consegue fazer o tratamento. Então, para isso, ele precisa dessas projeções que elas mais se assemelham, né, às incidências como a gente utiliza lá no raio-x. Então, no raio-x a gente tem incidências e na hemodinâmica a gente tem as projeções que o médico realiza para poder ver onde está localizada aquela lesão e assim dar o diagnóstico seguido de tratamento. Aqui é a nossa sala, onde o técnico trabalha, né, onde a gente vai fazer o pré e o pós-processamento de imagens junto com o cadastro do paciente e lá dentro, junto com o médico, a equipe de enfermagem, em alguns procedimentos até o anestesista, realizar o exame, seja o cateterismo, seja uma angiografia ou seja uma arteriografia. Lá dentro vai estar a equipe médica junto com a equipe da enfermagem atuando com seus devidos materiais de proteção. Isso a gente vai falar numa outra aula. Nós vamos falar dos materiais e EPIs, os materiais de proteção radiológica, né? A proteção que cada profissional deve utilizar dentro da sala de hemodinâmica para se proteger contra os efeitos da radiação. E aí depois numa outra aula a gente vai falar um pouquinho de infarto também. Vamos falar um pouquinho de infarto, o que seria o diagnóstico, o que seria o tratamento do infarto. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho aí dos procedimentos, vamos falar um pouquinho do diagnóstico e vamos falar também da equipe multidisciplinar, entre outros procedimentos. Espero que todos tenham gostado da aula. Para quem não me segue, segue, curte, compartilha aí o nosso conteúdo e eu espero vocês numa próxima aula. Tenham todos um excelente dia. Obrigado, amigos.